Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a essa noite, nessa quarta-feira, uma quarta-feira muito especial, porque Deus continuará a falar com você. Do jeito que você está chegando, escute bem, você sairá com uma atitude muito mais de excelência. Sim, porque hoje Deus, como falou no meu coração nessa tarde, desse dia, e eu quero retratar isso para você, dizer que é muito bom estarmos juntos e participarmos desse momento maravilhoso. Já ouvimos os louvores, coisa tremenda, eu louvo a Deus para essa equipe de louvor que tem se esmerado, tem colocado em prática o talento que Deus deu a eles. Parabéns a cada membro da equipe, porque sei que isto é um jogo de equipe, né? É um trabalho de equipe. E isso muito me alegra, porque os louvores, ele transcende e nos leva ao céu. Muito obrigado a você que chegou com sua família, com seus amigos. Muito obrigado você que já compartilhou, você que tem colocado o seu like aí nas nossas transmissões, e eu louvo a Deus tanto no Facebook quanto no YouTube. Deus será sempre louvado na minha e na sua vida. Amém, queridos? Nós vamos orar, logo em seguida estaremos lendo a poderosa palavra de Deus, que quando ela vem nas minhas mãos, eu sinto algo tremendo de Deus, e espero que isso também aconteça com o seu coração. Pai, graças damos a Ti por esta noite maravilhosa. Senhor, depois deste conclave, esta atmosfera através do louvor, Senhor, exaltamos o Teu nome, porque temos nos aproximado cada vez mais de Ti, Senhor. E o louvor tem sido um caminho, Senhor, para nos levar de uma maneira mais tranquila, mais desejosa à Tua presença. Quero abençoar cada membro, Senhor, cada integrante deste Ministério do Louvor. Que Tu possa cobrir cada um deles, como também toda a sua família. Senhor, e a cada um que está conosco nesta noite, cada um, ó Pai, que está aqui reunido para Te buscar. Eu quero, ó Pai, orar a Ti de uma maneira para que as Tuas copiosas bênçãos venham sobre todos nós. Eis-me aqui, mais uma vez na Tua presença. Usa, meu Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor. E receba a nossa gratidão por esta noite de podermos estar juntos, atrelados, buscando a Tua face. É o que oramos e já profetizamos, que a Tua multiforme graça falará de uma maneira tremenda a todos os corações, cada um na sua necessidade, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, se expresse, dê um aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus, glorifica ao Pai, diga que Ele é santo, santo, santo e será eternamente santo, porque nós estamos na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e não queremos perder nada, querido, nada, aleluia! Eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. Pega a sua Bíblia e nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. Querido, quando a gente abre a Bíblia, olha, quando eu pego a Bíblia, eu sinto assim um arrepio, algo muito quente dentro de mim começa a passar assim, ficava desconfiado, mas agora não, eu fico glorificando a Deus, porque eu sei que é a poderosa palavra dele, vai falar mais um pouco conosco. Abra, por favor, no livro de Êxodo, eu vou te ajudar, é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, que é o primeiro, vem o segundo, Gênesis, que é o primeiro, vem o segundo, que é Êxodo. Êxodo capítulo 3, o terceiro capítulo do livro de Êxodo. E é importante que você preste bem atenção. Por que eu digo que é sempre importante? Queridos, quando lemos a palavra de Deus, quando nos relacionamos com as coisas de Deus, quando nos contactamos com as coisas de Deus, tudo à nossa volta
passa a ter menos significado. Eu não disse que não tenha significado, mas passa a ter menos significado, porque o maior significado agora é a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus! Vamos ler Êxodo capítulo 3, diz o texto, a partir do verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Diga, uma sarça. Mais uma vez, uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Oh, aleluia! E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heveu e do amorreu e do ferizeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão em que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse Deus, certamente que serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração
em geração. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queremos dar um tema para que você possa entender. O serviço espiritual. Diga, o serviço espiritual. O contexto aqui é uma continuidade da mensagem de domingo. Domingo falamos sobre a chamada de Deus para Abraão. Por que adiar a chamada? E Abraão não adiou a chamada, não negligenciou a chamada. Ele recebeu positivamente, partiu para resolver a chamada de Deus para ele. E nesta noite de quarta-feira, aqui há uma outra personagem, um outro homem, um outro herói da Bíblia chamado Moisés. E o texto fala, querido, que Moisés estava ali nas cercanias, nas terras do seu sogro, apacentando as cabras, as ovelhas, e quando ele olha para o monte, ele vê uma chama. Ele olha bem e vê uma sarça, que é uma planta, um arbusto, e dentro desse arbusto um fogo, e esse fogo queimava, e a sarça não se consumia. Isso chamou Moisés a atenção. E Moisés então sobe o monte. E quando Moisés chega lá, ele ouve uma voz interessante. Ele olha e vê que o fogo estava dentro daquele arbusto, e o arbusto não se consumia. Queridos, quando eu li esse texto, me veio uma revelação que eu fiquei maravilhado. O tema é este: o serviço espiritual. E ali Deus falou com Moisés. Ele disse: Moisés, o meu povo, está no verso 7, o meu povo, Moisés, eu tenho visto que está sendo oprimido lá no Egito. Eu conheço as dores do meu povo. Então Deus falou para Moisés o plano que ele tinha para salvar aquele povo, para tirar aquele povo. Deus queria mostrar para Moisés a misericórdia dele para aquele povo. Por que a misericórdia? Porque a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Amém? Amados, olha a revelação de Deus. O povo estava lá. E esse texto mostra um Deus sábio, um Deus eterno, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus santo, no meio de um povo pecador. Olha só a revelação, aleluia! E por que aquela chama estava dentro daquele arbusto? Querido, a chama representava Deus e o arbusto representava o povo de Israel. Aleluia! E por que não se consumia? Porque Deus não tem prazer na morte daquele que parte sem ele. Recebe essa palavra. O arbusto era Israel. O arbusto era um povo pecaminoso. E como pode um Deus santo no meio de um povo pecaminoso? Queridos, olha só a misericórdia de Deus. Deus não destruiu aquele arbusto, não queimava. Porque Deus falou para Moisés: Moisés, eu tenho um plano. Está vendo esse arbusto aqui? Deus revelou para Moisés: esse arbusto representa o meu povo e que não foi consumido, mas eu preciso tirá-lo lá do Egito. É um povo obstinado, é um povo que anda no pecado, mas eu amo o meu povo. Deus te ama, querido. Deus te ama. E Deus então fala para Moisés: Moisés, eu quero que você execute o meu plano. Moisés entendeu. Aquela parábola era a graça de Deus, querido. Era o favor de Deus. Agora você entende por que as misericórdias do Senhor ainda nos cobrem. Você entende por que a sarça não se consumia e quantos nos dias de hoje ainda não foram ceifados porque a misericórdia do Senhor, porque a graça do Senhor, porque a bondade do Senhor está sobre esse povo. Aleluia!
E assim como Deus chamou Moisés para libertar aquele povo, Deus também chama você, meu querido, para libertar a sua família, para libertar os seus vizinhos, libertar os seus amigos, seus colegas de trabalho, de escola, aqueles que você conhece, os que você não conhece. É como fosse uma sarça e o fogo está ardendo, mas Deus tem um plano para te usar e vai te levar. Você precisa arrancar esse povo de onde está e colocar na santidade, na presença de Deus. Recebe essa unção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa! E Deus disse, Moisés, eu desci para livrar o meu povo das mãos do egípcio. Mas o povo precisa de um líder espiritual. E é você, Moisés. Hoje, querido, Deus precisa de um líder espiritual. Deus precisa de alguém que vá e arranque as pessoas do inferno, que mostre o caminho, que diga que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E essa pessoa, esse chamado, semana passada chamou Abraão, essa semana está chamando Moisés, e logo em seguida está chamando você. Não retraia, não distraia, por favor. Não deixe para trás, não negligencie. Moisés, quando viu aquela sarça queimando, ele foi lá para ver o que era. E Deus, então, mostrou o plano para ele. Queridos, o tema é este. O serviço espiritual. Deus falou, Moisés, eu tenho um serviço espiritual a ser executado. Você não entendeu? Deus está falando para Moisés, falando para mim, falando para você. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem um serviço espiritual a ser executado por você. Sim, por você. Querido, Deus estava chamando Moisés para ser cooperador dele. E nessa noite, Deus te chama para que você seja um cooperador do Evangelho, para que você seja um cooperador de Deus, para que você execute o quê? Um serviço espiritual, ou seja, você coloca em prática o ID de Deus, mostre a graça, mostre às pessoas que Jesus é o único que pode perdoar pecados, que pode escrever o nome no livro da vida e que pode dar a vida eterna. Você já viu quantas pessoas têm uma sentença de morte? Queridos, aquele povo no Egito tinha uma sentença de morte, mas Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem conhecer a salvação, a palavra. E Deus então chama Moisés. Moisés foi lá no monte, querido. Queria ver mais de perto. E uma coisa que me chamou a atenção, Moisés, quando ele viu, ele estava trabalhando. Olha só a sutileza do texto. Moisés estava trabalhando. Diz aqui, Moisés estava apacentando. Significa que Deus não quer e não vai usar ninguém ocioso. Ei, estou falando contigo. Ninguém que não quer nada. Deus vai te usar porque você quer. Talvez no seu coração você diga que nada. Sim, Deus vai te capacitar cada vez mais. Além de te capacitar, Deus vai te instruir com todo o conteúdo da palavra, e Deus vai te capacitar de uma tal maneira, querido, que você não vai conseguir dar nem mais um passo, a não ser falar da palavra de Deus para todos, e você vai resgatar o povo. Amém? Assim como Moisés estava no trabalho, mostrar que Deus não quer tirar ninguém, Deus não vai chamar ninguém ocioso, nenhum preguiçoso, mas você não é preguiçoso. Você é um trabalhador, e porque você está na autenticidade de um trabalho. Deus quer te dar um trabalho espiritual. É o tema nosso, o serviço espiritual, realizar algo espiritual, porque você tem uma chamada, você é um bem-aventurado e você é uma pessoa já preparada desde o ventre da sua mãe. Deus já te reservou, Deus te resguardou, e nesse momento, nessa noite, você está ouvindo uma porção da palavra de Deus que diz que você é importante, Deus conta com você. Recebe, queridos. Aleluia.
Oh, glória a Deus! Moisés estava sozinho, querido. É outro detalhe. Além de estar no trabalho, ele estava sozinho. Quando estamos sozinhos, conseguimos ver as coisas espirituais. Escute bem, o mundo e aquilo que nos cerca nos impede de ver o mundo espiritual, nos impede de ouvir e de sentir e de ver a chamada de Deus. Se estivermos no meio de um burburinho, não vamos conseguir identificar muitas coisas, mas no silêncio. É quando você vai orar, quando você está quieto, aí Deus começa a falar com você, como está falando nessa noite. Está dizendo, ei, eis que você é um vaso escolhido desde o ventre da tua mãe para me prestar um serviço espiritual. Querido, você é um cooperador de Deus. Moisés viu a sarça, porque estava trabalhando e estava sozinho. Não havia ninguém perto dele. O texto fala sobre isso, querido. Dê glória a Deus aí. E outra coisa, querido. Moisés estava no deserto quando ele teve a visão de Deus. Porque no deserto é vazio. Por isso que ele teve a visão. E você vai procurar sempre ter o seu momento a sós para que Deus te revele. Deus já me revelou muitas coisas. Muitas coisas. Mas ainda faltam muitas coisas. Mas nessa noite, Deus está dizendo que tem um serviço espiritual. Quer dizer que Deus tem uma chamada. Por que adiar essa chamada? Abraão não adiou a chamada, Moisés não adiou a chamada, o bispo Hélito não adiou a chamada. E por que você vai adiar a chamada, querido? Não estou sendo repetitivo, é uma continuidade, uma continuação da mensagem anterior, porque Deus é o mesmo ontem e Deus está reforçando, Deus está solidificando, Deus está preparando, cunhando para que você continue exercendo.